estamos no ar com o nosso 6º episódio da 3ª temporada do Pode Falar Mais. E hoje nós vamos conhecer mais a fundo a história de uma empreendedora que hoje é mulher já, mas iniciou lá na adolescência aos 14 anos. Ela trabalha no segmento de semi-joias, hoje já tem uma loja, uma marca que é conhecida em toda a região, faz inclusive vendas online e nós vamos conhecer esses detalhes daqui a pouquinho. Mas antes eu vou ressaltar os nossos patrocinadores que estão conosco e fazem com que o Pode Falar Mais seja uma realidade. Nosso agradecimento, então, ao Abimar Supermercados, Auto 15, ao Extensão X, Xodó da Tia Joyce e a PS Contabilidade. Vamos, então, à história de hoje. A gente vai conversar com a Carol Souza, que está à frente da Comprometida Acessórios. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E aí, Carol, hoje com 25, mas já começou a empreender aos 14 anos. Como foi isso? Sim. Então, foi tudo assim, como diz, Não foi nada assim planejado, Eu sempre fui uma menina assim, muito ativa, muito, que eu sempre queria mais, e aí foi algo assim que foi natural, Eu comecei assim, a minha mãe sempre foi muito vaidosa, Sempre gostou muito, assim, de se arrumar e tal, na época até não tinha condição, até ela também tem a Comprometida, Que é a confecção, Que é a confecção, no caso, o nome da Comprometida Acessórios veio da Comprometida Confecção, que foi, assim, o princípio de tudo, E aí, só que nunca teve condição, Então, ela sempre... Só que ela gostava muito. Então, ela via que eu tinha, assim, habilidade e tal. E aí, ela foi lá e comprou umas pecinhas, assim, de bijuteria, assim, na época. E aí, eu comecei, assim, a fazer à mão, E aí, o pessoal começou a perguntar de onde é que era e tal. E comecei, assim, com uma maletinha com uns 10 brinquinhos dentro. E saía vendendo. Daqueles que a gente montava ainda. Isso, aqueles que a gente montava. Sabia que eu já tive também uma marca que fazia isso. Que legal. E aí, eu comecei, assim, fazia uns brinquinhos. Aí, depois fazia uns colarzinhos. E aí, fui crescendo, assim, Muito degrau por degrau, E aí, Vendia na escola? Na escola, pras amigas, pras tias, pras vizinhas. Saía de bicicleta, assim. Ah, já tinha essa veia da vendedora? Já, sim. Na escola, assim, eu sempre tomei frente, assim, Tipo, quando tinha algum negócio, tipo, coisa ali de 8ª série, coisa... Eu sempre fui, assim, muito à frente, assim, eu sempre fui muito, assim, gostei de conta, de contabilidade, de exato e tal. E aí, eu gostava muito, assim, Daí, aquela sede de vender, aquela coisa, assim, foi cada vez mais, assim, aflorando, vamos dizer assim. E aí, comecei com 14, assim, devagarinho. Aí, vendia de bicicleta. Nunca me esqueço, uma vez caiu um tombo, porque eu carregava um monte de mala. Carregava um monte de mala e um monte de guidão. Na bicicleta, um monte de mala, assim. E aí ingressei até na época, Tava, assim, meia perdida ainda sobre, de fato, o que eu queria, Que a gente adolescente, a gente não consegue ainda definir, de fato, o que a gente quer, Mas aí, eu ingressei na faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nada a ver, assim, também, Em Criciúma, daí? Em Criciúma, na Unesc. Com, assim, o meu meio e tal, mas, como diz, Tudo no tempo certo, Então... Fiz 2 anos, mas continuei ali com a minha marca de joias, E daí, nessa época, eu também trabalhava com a minha mãe na loja. Fazia um monte de coisa. A tua mãe já tinha confecção? Sim, ela iniciou a confecção no mesmo ano que eu. Assim que... Foi em 2014. Não, 2013. 2013, ela iniciou com a confecção. E aí, junto ali, eu comecei ali com umas pecinhas. E quis criar uma marca, coloquei o nome também Comprometida por causa dela, no caso, por causa da marca dela. E aí, cursei 2 anos, de arquitetura, mas eu via que, tipo assim, não era aquilo que eu queria, Eu fui vendo, assim, que não era aquilo que eu queria. Então, eu larguei a faculdade de arquitetura e urbanismo, para no mesmo ano, eu abrir minha loja. Daí foi, assim, com 19 anos, eu abri minha loja, ali no centro. E esse momento, Carol, de decidir largar uma faculdade, depois de 2 anos já de dedicação, não é fácil, Não é fácil. E todo mundo me julgava, tipo, nossa, tu vai largar uma faculdade de arquitetura e urbanismo pra umas coisinhas ali, uma joinha, umas coisinhas assim, entendeu? Que tu não sabe. Que tem um ticket médio baixo, porque, eram coisas artesanais. Sim, muito miudinha, muita, tipo assim, exigia muito tempo, Tá certo que quando eu larguei, assim, eu já trabalhava com, já não era mais tanto bijuteria, já era mais, assim, na linha de semi-joia. Mas, de fato, o pessoal, assim,
Tu vende em casa, assim, tu vai largar a faculdade pra, entendeu? E aí, assim, ó, hoje eu vejo, assim, foi a melhor escolha da minha vida. Eu amo o que eu faço, todo dia, como se diz, eu não trabalho. Assim, eu vivo fazendo o que, de fato, eu gosto, sabe? Eu tô lá, eu tô com prazer, assim. Hoje eu até não monto mais, né, as peças artesanais, mas, né, atualmente trabalho com outras marcas também, com a Lança Perfume, com a Coach, que dei na linha de bolsas e acessórios, né? Isso. E atualmente também comprei uma máquina de gravação a laser, que era um sonho, assim, meu, que, né, pra fazer fotogravação, pra fazer peça personalizada. E aí, agora inclusive, eu faço. já comprei um chaveiro lá gravado. Ah, é verdade! E foi muito legal. Presenteei meu primo, ele perdeu a mãe dele, né? Minha tia, minha madrinha, enfim. E aí, eu pensei que eu queria dar algo muito especial. E aí, deu bem certo que eu lembrei, eu vou pegar uma foto, porque ele postou uma foto deles, e vou levar lá na Carol pra gravar. E foi muito legal. Muito significativo. Sim. Então, é esse o meu intuito, sabe? É a gente estar presente e que com as nossas peças, né, seja de fato algo especial, né? Que não seja um simples chaveiro, que não seja um simples colar. Então, eu queria trazer, tipo assim, isso a mais também pra minha marca, né? Hoje a gente atende aqui em Araranguá, região, enfim, a gente vende pelo Brasil inteiro, já fizemos até envios também internacionais. E a gente, né, eu tô muito ativa ali nas redes sociais, sempre buscando, assim, o melhor. Então, de fato, assim, eu não quero que seja só mais uma peça, eu quero que seja algo diferente, algo especial. Especial com significado, né? Sim, exatamente, E como é que foi aí a abertura da primeira loja? Conta os detalhes pra gente. Então, na época, assim, todo mundo, assim, ficava assim, isso aí não vai dar certo. Imagina, uma menina, até eu vendo hoje, assim, meu Deus, como é que deu certo? Mas assim, né, uma menina de 19 anos, né, que tava naquela fase, assim, né, saía e tal, tava iniciando meu namoro, e saí da faculdade, tipo, todo mundo olhava assim, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Foi muito difícil, assim, na época, sabe? Por conta do julgamento. Então, foi muito difícil eu conquistar uma credibilidade. Porque, às vezes, a gente falava uma coisa, o pessoal duvidava de mim, sei lá, sabe? O mais difícil, assim, de fato, foi a credibilidade por eu ser nova. Mas, assim, eu acho que isso é aquela coisa que a gente constrói com o tempo, né? E é algo construtivo, não é algo do dia pra noite. Então, foi muito difícil, assim, na época. E cada coisa, assim, aconteceu no seu devido tempo, no seu momento, né? Muitos obstáculos. Inclusive, até na época que eu abri a loja, eu comecei a trabalhar com bolsas, assim, também. Eu trabalhava com algumas réplicas. Assim, hoje um monte de gente trabalha, né? Mas, como se diz, né? Eu não sei por que às vezes tinha tantos holofotes pra mim. E aí, eu trabalhava na época com algumas bolsas, assim, tipo, expressão Dior, Chanel, coisa assim. E aí, alguém me denunciou pra marca, tá? E eu fui multada pela marca, inclusive. Sério? Sério. Tipo assim, todo mundo vende, mas sim, eu vender... Foi multada. Eu acho que eu não conheço nenhuma outra pessoa que foi multada, mas eu fui multada. Mas é aquela história, né? Tudo... de ruim, né? No fundo, assim, tem um intuito Depois melhor. A gente vai entender. Exatamente. Então, assim, naquela época eu fiquei muito frustrada, muito triste e tal, mas eu procurei, de fato eu sabia que é algo errado, né? Era algo errado, só que na minha cabeça eu também não tinha noção da proporção, né, de fato, o que era errado. O que significava. O que significava, exatamente. Mas eu busquei, né, fazer o que era correto, né? E aí fui atrás daí de marcas, onde eu fui atrás daí da Lança Perfume, fui atrás da Coach, Capodart, então fui buscando outras marcas assim. Inclusive estou em negociação também com outras marcas hoje. Então, assim, tudo acontece de fato por um propósito, né? Criei também, desenvolvi minha marca própria de óculos solar. Tudo por causa de uma denúncia. Então, exatamente. É isso aí, veio pra te ajudar realmente. Exatamente, veio pra ajudar. E como é que foi pra ti a inauguração da primeira loja? Todos os preparativos mesmo, os trâmites ali, né? Foi tranquilo? Conta um pouquinho pra gente dessa busca, né? Dessa ansiedade, dos sentimentos que tu teve naquele momento e dos desafios também. Então, até na época, quem me deu um empurrãozinho, assim, foi uma super amiga minha, a Carol, minha xará, inclusive, que na época ela colocou uma loja de roupa, e aí tinha uma outra colega nossa também que abriu uma loja de maquiagem. Então, nós três abrimos, era praticamente uma do lado da outra, assim. E aí, a gente fez uma inauguração juntas. Então, assim, foi um empurrãozinho, assim, que faltava pra mim, sabe? Porque daí a gente foi pra lá, não, a gente se ajuda, a gente, né, isso, aquilo e tal. E até, quando eu fui pra lá também, naquela época que a gente foi pra lá, que era na travessia. Na travessia. Isso, muita gente falava, mas ali, será e tal.
Eu falava, não, mas eu quero aqui, eu gosto Porque aqui. isso foi já, há o quê? 7 anos atrás? Foi em 2019, então fazem 5 anos, né? 5 anos. Então, assim, né, faz tempo e tal. E naquela época o pessoal assim, mas será que é ali e tal, não sei o quê. A gente fomos nós 3, fizemos uma baita inauguração, contratamos, né, música, fizemos um coquetel bem bacana, fizemos uma inauguração, assim, né, bem legal, assim, sabe? Então, foi tudo, assim, muito especial, que... também a minha mãe sempre me ajudou muito, né? Então ela ajudou a gente assim, a organizar, ela também já sempre envolvida assim com o evento, com ali da loja dela e tal. E aí sempre tive muito apoio dela, né? Então ela ajudou muito, assim. E é aquela coisa, né? Emoção, nem se conta, eu chorei, eu sou bem chorona, eu chorei a noite toda, eu não conseguia nem dar uma palavra, nervosa. E é isso, assim, as coisas e já foram abriu se com encaixando. funcionárias ou não? Sim, na época até uma prima minha começou a trabalhar comigo, aí eu e ela abrimos a loja, e aí veio um desafio também muito grande, porque assim, eu inaugurei a loja em novembro, e assim que eu inaugurei em novembro de 2019, e aí... Em março de 2020, deu aquele pico do Covid, da pandemia, e fechou tudo. Então, assim, foi um desafio, assim, também muito grande na época, né? A pandemia é sempre um assunto muito falado aqui. Sim. Porque representou, né, um divisor de águas para muitos negócios. Muitos tiveram que parar, ou se ressignificar, se reinventar. Sim. Outros tiveram um boom na pandemia. Sim. Então, cada realidade precisou enfrentar de uma forma. Como é que foi para vocês, na prática? Então, assim que deu esse pico, assim, do Covid, né, que a gente fechou, eu fiquei muito assustada na época, né, porque imagina, 5 meses de loja, eu não tinha noção nenhuma, assim, né, de fato como era. Mas trouxe também, ao mesmo tempo, muitas coisas boas, né. Daí, na época, a minha prima se desligou, né, do trabalho, e aí, logo em seguida, a Emily veio trabalhar comigo. Inclusive, hoje ela está trabalhando novamente, ela tinha saído, né, por um período, voltou agora novamente. E aí, a gente trabalhávamos, assim, mais eu e ela. E na época, assim, da pandemia ali do Covid, eu lembro que começou as lives, né? E eu, assim, sempre fui muito, assim, sempre gostei, assim, de desafios, né? E eu não lembro qual era a loja que eu vi que tinha feito essa live, assim, que era muito inovadora, assim, na época, né? Foi. Exatamente. E aí, eu chamei, eu não lembro, de fato, eu não lembro qual era a loja. Mas eu chamei e perguntei, olha, eu gostei muito da ideia e tal, eu posso fazer também? A loja, não, pode fazer. Até a dona, na época, eu lembro que era minha cliente, assim, que a gente conversava. E aí, a gente fez a live. Só que assim, fiz a live sem noção nenhuma. Então, tu pensa no Away que foi. A gente fez a live... Tem toda uma organização. Sim, mas a gente não fez nada, porque a gente não sabia. Só ligou ali o play. Exatamente. E daí, tipo, a live deu 700 pessoas. Deu, meu Deus! E sabe, até tinha mais gente ali durante a live ajudando a gente. Tinha mais gente ali durante a live, né, ajudando a gente. Mas no dia seguinte foi um caos. Porque tava só eu e a Emily na época, né? E aí foi todo mundo buscar? Não, a gente chegou, tipo, a loja abria às 9, né? A gente chegou, tinha uma fila, tipo, sei lá, umas 30 pessoas, eu acho. Porque a gente foi a segunda loja de Araranguá fazer. Então, era uma coisa, tipo assim, muito nova, né? E nós, nada de organizado, né? Porque na época a gente não sabia como que era fazer uma primeira live e tal. Daí nós pegamos a etiquetinha pequenininha e botava os nomes e preço, nunca se achava. Então, assim, foi um caos, mas trouxe muito cliente, muita coisa boa. E as lives, né, até hoje, inclusive, a gente, né, faz, né, hoje a gente vai, assim, adotando novos métodos, né, então, além do ao vivo, eu também adotei a gente tem um grupo ali no WhatsApp, né, que ele se chama Clubinho das Poderosas, e nesse grupo tem mais de 600, na maioria mulher, né, que é o nosso público-alvo, né. E aí, a gente também faz ali live, né, geralmente uma vez por mês. Então, isso veio da pandemia para solidificar o nosso negócio, né. Então, assim, foi algo muito inovador. E aí, logo em seguida, o pessoal começou a fazer, né? Todo mundo começou a fazer e tal. E foi muito bom isso do Covid, né? Porque talvez se não tivesse o Covid, não teriam as lives. Carol, eu sempre comento, quando a gente fala sobre isso aqui no podcast, o Covid, né? A pandemia, ela, na verdade, acelerou um comportamento do consumidor. Era algo que nós estávamos caminhando para chegar lá, né? Por exemplo, fazer a live. Uhum. Porém, teve que ser assim, do dia pra noite, sem muito preparo, né? Sim. Como tu mesmo falou, na prática, liga a câmera ali, vamos fazendo e vamos aprendendo. E é isso aí. Sim. E aí, não só a questão da live, do ao vivo, mas também trabalhar melhor as redes sociais, as postagens no Instagram, nos stories. Hoje tem as lives também, né? Live shops, né? Pelo story.
Tem a questão do WhatsApp, que teve os grupos, as comunidades hoje que a gente tem. Então, há 40 anos, a PS Contabilidade é uma referência em seu segmento. Com uma gestão inovadora e atualizada, a equipe está sempre conectada às principais atualizações tributárias e fiscais. Junte-se aos cases de sucesso que fazem parte do time de clientes da PS e agregue mais valor à sua empresa. Entre em contato e agende uma consulta personalizada para o seu negócio. Os lojistas, os empresários tiveram que antecipar isso porque o consumidor já antecipou muito rápido. Assim que a primeira loja fez, ele já quer o quê? O consumidor quer que todas as lojas façam, que todo mundo se adapte a isso. Sim, exatamente. Então, assim, como tu falou, né, acelerou muito esse processo do online, né, até porque na época o consumidor, todo mundo, né, não podia sair de casa, então a gente ficou naquela, meu Deus, mas eu preciso fazer alguma coisa, começou o quê? A consumir, a querer comprar, então a gente teve que se adaptar, né, então assim, mesmo sem site, mesmo, né, enfim, sem estrutura nenhuma, sem conhecimento nenhum, a gente teve que se adaptar para esse método, fazer, né? O que dá com o que tem, com né? Com o que tem, exatamente, e assim, uma coisa que eu sempre falo, assim, a gente não pode ter medo, né, a gente que vive nesse ramo, a gente não pode ter medo, a gente tem que fazer ali com o que tem. É uma coisa que eu sempre falo mesmo assim, ó, não fica se assistindo, porque se tu faz um vídeo ali, tu fica se assistindo, tu vai querer apagar aquele vídeo, porque tu vai achar mil defeitos. Principalmente mulher, né? Principalmente mulher. Nós somos muito autocríticas, já vai ver o cabelo não tá perfeito, a maquiagem podia estar diferente, a roupa não gostei. E aí, assim, é dessa forma que as pessoas não conseguem ser ativas nas redes sociais. Sim. Que se cobram demais. Sim, exatamente. E hoje é muito importante, né? Porque é aquela história, né? A gente tem que estar ali o tempo todo mostrando que a gente tá ali. E às vezes a pessoa não vai, tipo assim, procurar, hoje eu vou comprar um brinco novo. Não, a gente tá ali o tempo todo, ó, tem brinco novo, tem brinco novo. Despertando desejo. Exatamente, que tô falando brinco, né? Mas que seja qual for a peça, né? Qual for o segmento, a gente tem que estar ali o tempo todo nesse meio, né? A gente tem que lembrar o consumidor que ele tem uma necessidade. Exatamente. Mesmo sem que ele saiba dessa necessidade. Mas a gente tem que estar ali o tempo todo. E eu sempre gosto, assim, né, de estar pegando peças-chave também pra loja, peças diferentes. Então, eu sempre gosto de ser pioneira, né, em tudo, assim, que eu vou trazer. Se eu vejo que, às vezes, sei lá, algum produto que alguém já faz, eu procuro não fazer, sabe? Pra não gerar competitividade. Porque eu gosto de ser sempre inovadora. Então, tipo, agora essa máquina laser que eu comprei é uma máquina diferenciada. Aqui em Araranguá e região, ninguém tem essa máquina. Eu fui bem a fundo, assim, pesquisei pra comprar, pra trazer. Porque até tem negócios, assim, que fazem tipo de personalização, mas é só em peças em aço, né? Ou outro tipo de material, assim, né? Que sejam copos, coisas assim. Mas que eu digo, assim, em semi-joia, em ouro, em prata, em couro, tipo, né? Ali meus porta-joia. Então, tudo isso eu consigo fazer, de fato, peças diferentes, E fica né? perfeito. E fica perfeito, exatamente. Então, eu sempre gostei muito, assim, de trazer coisas inovadoras, né? Para que a gente não fique sempre naquela, né? Fulano tá fazendo, eu vou fazer também. Não, a gente, né? Se inspirar, super certo. Mas e tu ir lá e copiar, não, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser única, né? A gente tem que ser autêntico, exatamente. Até porque a tua marca tem uma identidade, tu tem que ser fiel a ela. Sim. Porque o teu público já vai esperar isso de ti, né? Exatamente. E uma das coisas que eu lembrei agora aqui, tu falando das redes sociais, tu também é bem ativa na tua rede social pessoal. Porque isso é importante para as pessoas, né? E tu vai lá e desperta o desejo, tu mostra as tuas peças, as tuas escolhas, os teus acessórios. Então, as mulheres vão também tendo esse desejo junto contigo no teu dia a dia. Sim.
sempre por trás de todo CNPJ tem um CPF, né? Então, a gente precisa tá ali o tempo todo, né? Tem uma persona ali, né? Porque não só o produto, tipo, ali fazendo publi, fazendo propaganda, fazendo, né? Eu acho que tem que ser algo natural. Então, sempre que, tipo, ali o meu perfil, né? Eu trabalho ali com algumas outras marcas também, né? Pouco assim, porque não é meu foco. Meu foco é a minha loja. Eu sempre falo, meu foco, no final, é a minha loja, né? Então, eu gosto de mostrar minha rotina, às vezes, maquiagem e tal, porque eu sempre fui muito vaidosa também, né? Cresci vendo minha mãe sendo assim, então a fruta não cai longe do pé, né? Inclusive, tua mãe está sempre impecável. Encontro ela, tá sempre linda e maravilhosa. Mas eu vou te falar uma coisa, tá? Assim, tem gente que não acredita, mas ela nunca desce do salto. Literalmente, tá? Em casa, em viagens, é sempre de salto. Sempre de salto. Sempre de salto. Eu nunca... A panturrilha deve estar Então, assim, ela se maquia pra dormir. Então, eu cresci vendo isso. Sério? Sério, ela se maquia pra dormir. Então, eu cresci vendo isso, sabe? Então, tudo assim que eu faço, né? Eu gosto de mostrar o meu dia a dia, às vezes, né? Gosto de dar dica e coisas assim que sejam relevantes, né? Que às vezes eu posso estar ajudando outras pessoas também, né? Porque, às vezes, a gente dá uma viradinha de chave ali, que às vezes outras pessoas, né, também pode auxiliar, se inspirar. né? Isso, exatamente, Então, e eu sempre gosto, assim, do meu perfil jogar pro meu profissional. Mas também não ser aquela coisa chata, sabe? Tipo assim, todo dia eu tá ali, ai, olha aqui, a minha loja. Produto. Não, eu gosto de ser algo assim, bem natural, sabe? Hoje, tipo, né, agora tem um bom dia do meu filho, né? Que todo dia, se eu não posto aquele bom dia, meu Deus, tem que ter. Senão eu vou direct ali, cadê o Léo? O Léo já é famoso. O Léo, exatamente. Então, assim, e ao mesmo tempo, né, com a maternidade agora, né, que a gente até tocou no assunto, é muito, assim, que a gente até tava conversando antes, é muito desafiador, né? Porque eu engravidei sem planejar, então a gente ter negócio é complicado. E assim, a gente conseguir se desligar, né? Mas também, se não fosse, às vezes, né, assim, talvez não planejaria, né? Mas hoje é a melhor coisa do mundo e a gente não consegue viver sem. É o que dá sentido a tudo. Exatamente, é o que dá sentido a tudo. Então, agora parece que, assim, cada coisa que eu faço pensando nele. E antes, assim, eu me cobrava muito, assim, às vezes, quando eu não conseguia, às vezes, né, fazer um conteúdo, gravar alguma coisa e tal. Só que agora a maternidade... Eu tive que dar um stand-by, né? Então, assim, algumas coisas, assim, que eu fazia, tive que dar né, dar uma freada pra conseguir agora dar uma acelerada novamente, né? Porque a gente, às vezes, quer abraçar tudo e também não consegue, né? A maternidade, ela traz muitos ensinamentos, muitos mesmo, né? E só quem vive ela na prática é que vai entender o que a gente vai falar. Mas uma das coisas, assim, que a maternidade me trouxe foi, inclusive, a segurança de falar na frente de um vídeo. Eu fiz a faculdade de jornalismo. Na faculdade, eu não gostava da matéria de telejornalismo, né? Eu sempre falava, não vou trabalhar com vídeo, eu odeio vídeo, me sentia insegura, não conseguia. E depois que eu tive a minha filha, que eu literalmente pari a minha filha, eu me sentia, assim, pronta pra qualquer coisa. Eu pensei, nada mais vai me abalar nesse mundo. Sim. E aí, depois eu já tava lá. Foi a época que a gente começou a gerar conteúdo pro Instagram, né? Era ainda muito novo. Sim. E aí, dali, eu comecei a compartilhar conteúdos de maternidade, já comecei a gravar vídeos e hoje tô aqui em podcast, fazendo vídeo. Que legal. Então, a maternidade realmente, ela vem pra nos capacitar, nos incentivar em muitos sentidos. Sim. E a gente tava conversando aqui, né? Uma das coisas que a maternidade também nos traz é essa força de vontade. Pra quem é empreendedor, como tu, teve que voltar já 17 dias depois do parto, já tava fazendo live. Fiz uma live com 17 dias. Eu tinha ganhado ele cesárea ainda, né? Às vezes a recuperação é um pouco mais demorada. Exatamente. Fiz a live e é assim, né? É algo muito louco, assim, porque a gente não sabe como que vai ser. Eu imaginava uma coisa totalmente diferente, né? Às vezes até pensava, vai ser assim e tal. Não, é totalmente diferente. E hoje tudo que eu faço é com um propósito, né? E tudo é pro Léo, é pra ele, né? E muitas coisas também a gente via, assim, eu via, né, com outros olhos, assim, às vezes um problema, não era problema, gente, não era nada. Então, assim, isso também fez uma viradinha de chave em mim, isso também pro meu negócio, acredito que eu amadureci muito, principalmente depois que eu virei mãe, sabe? No meu negócio, de fato. Então, isso é muito desafiador, assim, a maternidade, né? Então, a maternidade, ainda sendo empreendedora, é 2 vezes mais. Tem que conciliar tudo. A tua rotina hoje, como que é, Carol? Compartilha um pouquinho com a gente. É corrido, se eu tivesse que falar. Então, de manhã, o meu marido sai de casa 6 horas da manhã. A gente mora num apartamento, né? E aí, ele sai 6 horas da manhã. 6 horas ele já sai. É pra sair 6 horas. Às vezes ele sai 6h10, 6h15, mas 6 horas. Cedão já. Cedão.
é da roça, né? Então, é cedo. Aí ele sai, eu fico com o Léo. Na maioria das vezes, ou o Léo já acorda em seguida, ou ele já tá acordado. Então, ali, daí já começa a minha rotina de manhã, né? Aí, né, troca ele, dá mamadeira, aquela coisa arada toda ali, troca roupinha, fica um pouquinho com ele. Aí eu vou me arrumar, porque eu saio de casa arrumada. Não consigo me arrumar na estrada, não consigo me arrumar na loja. Tenho que sair de casa arrumada. Então, é um desafio. Aí eu já deixo a minha roupa separada no dia antes, porque daí se eu for pegar pra separar a roupa, daí não dá tempo. Ó, prestem atenção, gente. Dicas de como manter a imagem, o autocuidado, mesmo com o bebê pequeno. Eu sempre fui muito organizada, então eu já organizo no dia anterior. A roupa que eu vou usar, já organizo a bolsa dele. Quem cuida dele é a minha avó, né, a bisavó dele. Então eu já deixo tudo organizado, tudo prontinho, pra de manhã eu só, de fato, me arrumar ele sair. Só que nisso leva umas 2 horas. No mínimo, entendeu? Mães sabem. Então, assim, aí eu, né, levo ele lá na minha avó, deixo ele lá, aí vou pra loja. Geralmente eu chego na loja umas 10 horas, né, até fazer tudo isso, enfim. Aí chego umas 10 horas, e dali eu só saio, é a hora que fecha a loja. Eu almoço ali mesmo, né, a gente tem um espaço lá em cima no qual eu almoço ali, e aí, quando eu almoço, às vezes a gente engole a comida, e ali durante o dia eu faço 1 milhão de coisas, né, a gente faço pedido, faço precificação, faço foto, faço marketing, faço atendimento, aí, né, trabalho com a máquina laser, com tudo, assim, tudo tem um dedinho de Carol. Eu gosto, assim, de ter um dedinho meu em tudo, assim, sabe, porque é algo muito que eu gosto muito, muito especial pra mim. Então, aí saio da loja, né, ali 6h30, mais ou menos, aí busco ele, o Léo, às vezes meu marido busca, mas geralmente eu que busco, aí vou pro apartamento, e aí a rotina é noturna, né, dá banho nele, comidinha, a gente janta, toma banho, e tudo de novo. E aí não é assim, não é deitar e dormir e acordar só no outro jeito. Não, tem a noite. E não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo, porque é um desafio. Então, é uma luta, assim, não tem descanso, né? E de noite também não descansa. Também não é assim, não acho que a mãe vai chegar em casa de noite, vai deitar e dormir. Não, a gente aproveita muito ele também, né? Tipo, de noite, assim, ele tá lá faceirinho, a gente, né, brinca com ele e tal, é muito bacana, assim. E usei já ele de modelo, inclusive, também, que eu também faço pulseirinha de bebê. Então, já, assim que ele saiu da maternidade, botei. E foi um sucesso. Eu acompanhei pelo Instagram. Sim. E eu ainda pensei, a Carol foi muito marqueteira aqui, hein? Acabou de ter o bebê, ele saiu da maternidade, ela já começou a vender pulseirinhas. Uhum. Então, assim, claro, né? Deus livre, né? Não era o meu intuito. Não, mas é uma visão de marketing. Sim, uma visão, entendeu? Então, não tá assim, errado, não tá fazendo nada de errado. E eu sempre achei lindo o bebê com pulseirinha, então eu queria muito. E era uma coisa que antes pensava, é só pra meninas. E só não, pra né? menina, exatamente, nada a ver. Portanto, eu vou te dizer que eu acho que a gente vende mais pra menino do que pra menina, porque menina, geralmente, a gente enche muito de frufru, né? Já tem pulseira já quer ter umas 5 diferentes, brinco em 5 diferentes e assim vai, né? Mas então, assim, é muito legal, assim. Mas até não comentei, né? Mas em 2022, aí a gente ampliou a loja. Sim, A gente ampliou a loja, né? Então, hoje é uma loja bem grande, né? Sim, eu vi a necessidade porque, assim, teve vários natais e datas especiais, Dia das Mães, principalmente, assim, que é uma data que a gente vende muito, Dia dos Namorados, e a loja, de fato, ela tava pequena. A tua loja era onde é a da Malu agora. Onde era a da Malu, exatamente. A Malu, inclusive, foi quem indicou a Carol pra vir aqui. Porque eu deixei uma caixinha no nosso Instagram e ela falou, e depois eu encontrei e ela falou, a história da Carol vai ser muito legal, leva ela. E a Malu também virá aqui, com certeza. Ai, que legal. E aí, era nessa sala, né, que era uma sala menor, né, e aí a loja, assim, tipo assim, foi tomando uma proporção, assim, que eu não esperava, entendeu? Tipo, Dia das Mães era fila, e Dia das Mães, e Dia dos Namorados, e Natal. Nós teve Natal que a gente tava em 4 atendentes lá dentro, na loja, uma loja pequena, né? Razoavelmente pequena, assim, pra proporção que tomou. E a gente não dava mais conta. Então, veio a necessidade de ampliar. E aí, ampliei ali pro mesmo lugar, né? Porém, uma sala que era maior, né? Em metragem quadrada, dá quase 3 da minha anterior. E fui pra lá, assim, foi o maior sucesso, assim, né? E foi uma das minhas maiores realizações e medo também. Chorei muito Deu um peitaço. Sim, chorei muito até quando eu fui sair da outra sala, porque foi a minha primeira sala, foi muito especial, né? O meu período de crescimento e tal. Então, eu fiquei com aquela angústia, né? Aquele medo, assim, será que vai dar certo? Será que não vai? E também por apego, né? Às vezes eu não queria sair dali. A minha mãe assim, Carol,
tu tem que ficar feliz porque tu tá indo pra algo melhor, pra algo maior. E eu, ai, mas eu gostando daqui. Então, assim, mas foi algo necessário, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo quando é pra acontecer. Então, a gente foi pra lá, fiz uma baita reforma, né? Fiz tudo. Chão, teto, iluminação. Sempre me inspirei, assim, em marcas grandes, né? Até no começo, igual eu te comentei, né? Eu vendi alguma coisa, eu sempre gostava, mas não tinha noção, né? E aí, comecei a ir para São Paulo também nos shoppings de lá, né? Então, pesquisar referência. E não só referência de estrutura de loja, mas também de atendimento, né? Porque é tudo diferente, assim, né? Aqui na nossa cidade, a gente tem uma barreira, vamos dizer assim, que a gente tem um atendimento ruim, isso e aquilo. Então... eu queria algo diferente, então, né, sempre fui, assim, buscar referências em lugares maiores, lugares diferenciados de fato, né, com marcas que não tem preço, que sim valor, né, e então fui, assim, para São Paulo buscar inspirações, né, de loja, de exposição. Eu sou muito cautelosa na minha loja, assim, com a questão de exposição de produto, do VM, né, que é o Visual Merchandising. Então, a vitrine, eu sou muito cautelosa, assim, em tudo. E isso tudo trouxe inspiração, de fato, de marcas grandes. E sempre fui muito curiosa, então eu entrava nas lojas, conversava com os vendedores, né? Fazendo pesquisa de mercado fazendo mesmo. Pesquisa, exatamente. E tive a oportunidade também de fazer compras, né? Era algo que eu também já estava me planejando, que eu queria sentir essa experiência e ver de fato como que era. Então, fiz isso, né? E sempre tento estar aplicando isso na minha loja, né? Então, passo para as minhas vendedoras também, para que a gente consiga sempre estar trazendo algo diferente e inovador. Então, não só nos produtos, mas também no nosso atendimento, né? Porque tu vai lá, a gente não vai simplesmente... Eu sempre falo, eu não quero que a cliente chegue aqui, que ela compre R$1.000, né, chutando um valor assim, né, mas ela compre R$1.000, mas seja peças que não tem nada a ver com ela. Não, eu quero que ela venha aqui, que se ela comprar R$100, que seja o valor que for, né, mas assim, que se for o perfil dela, eu vou ficar feliz, porque eu quero ver ela feliz usando aquele usar produto. Realmente, recomendar, voltar na loja. Exatamente. Não só assim, não, vou empurrar. Não, eu não gosto disso. Claro que a gente tem que vender, né, como vendedora, o nosso intuito é vender, mas sempre vender algo que, de fato, faça parte da personalidade da pessoa. E, Carol, além da ampliação do espaço físico, de ter uma loja mais moderna, remodelada, também teve aumento da equipe, eu acredito. Na loja antiga ainda, né, na loja menor, eu já tinha contratado mais uma vendedora, e aí assim que a gente ampliou, né, eu fiquei com esse quadro de equipe, mas em datas comemorativas, né, datas especiais, eu sempre contratava freelance, né, então, até porque eu também sempre estive muito ali presente, né, então, eu fazia parte de caixa, coisa assim, então teve sim um aumento da equipe, né, e eu sempre gosto assim também de estar chamando às vezes freelance e tal, quando a gente precisa, né, às vezes um dia de live, Natal, períodos assim que a gente costuma vender mais, né, então, isso manda muito, assim, né, pra gente conseguir atender de fato, fazer um atendimento personalizado, um atendimento mais delicado, mais especial, né, para que a cliente de fato se sinta especial naquele atendimento, né, que não chega assim lá na loja, por exemplo, né, o nosso tipo de atendimento não é quando a cliente chega lá na loja, eu vou dar uma olhadinha. A gente gosta de trabalhar com atendimento personalizado, a gente apresenta os produtos, porque cada produto tem vamos dizer, uma história por trás, sabe? Algo por trás. Diferencial. Exatamente. Não é uma simples bolsa, não é um simples brinco, né? A gente trabalha com linhas diferentes, com materiais diferentes, com, às vezes, uma peça com versatilidade também. Então, tudo isso a gente gosta, de fato, de apresentar para cliente. Até porque também tem muita variedade de produto. Então, às vezes, nem a gente sabe tudo que tem lá. Então, se a cliente chega lá, ela não vai conseguir visualizar tudo. Vai se perder, né? Exatamente. Ou, às vezes, simplesmente vai olhar, não tenho o que eu quero, e sai. Então, eu não quero que seja isso. Eu quero que a cliente tenha uma experiência, né? Que ela chegue lá, que a gente ajude ela, que a gente, né? A gente atende muito, muito noiva, formanda, madrinha. Então, assim, que ela vá lá e que ela se sinta confiante na gente. Igual eu falei, não a venda não pelo valor, mas sim, assim, pelo contexto. Não, esse brinco vai ficar bonito com o teu vestido, esse brinco vai te realçar, esse colar vai ficar perfeito. Então, assim, que faça parte do estilo da pessoa, que combine de fato com o dela, que não seja uma simples peça, né, que seja um simples produto. Então, isso, assim, eu acho que manda muito, assim, sabe, no nosso diferencial hoje. Falando em preço, não em valor, vocês trabalham com opções bem acessíveis ou vocês têm um nicho mais elevado? Assim, Mai, vou ser bem sincera. Hoje, o nosso ticket médio, assim, graças a Deus, ele é um pouco mais alto, tá? Mas a gente tem peça de todo valor, tá? Eu tenho brincos, por exemplo, a partir de R$ 9,99
até R$400, R$500. Então, a gente consegue atender todos os públicos, exatamente. Então, se tu chega lá, não, eu quero um brinco mais em contas, eu quero dar um presente, às vezes, sei lá, às vezes criança, por exemplo, que não é cuidadosa, que quer ter mais variedade, enfim, a gente trabalha com tudo. E todos de qualidade, muito importante, né, frisar isso. Então, assim, a gente trabalha, assim, com tudo. Colar, eu tenho desde 39 até 1.000, eu tenho colar, já vendi colar de R$3.000. Então, assim, tenho para todos os públicos, tá? E então, até, às vezes, uma mulher só, ela vai consumir produtos de vários preços, né? Sim. Porque justamente depende da necessidade. Se ela quer algo mais sofisticado, ela vai investir mais. Ou se ela quer algo só pra bater no dia a dia, ou pra dar de mimo pra alguém, ou pra filha, enfim, igual tu comentou. Então, uma cliente só, ela pode consumir vários tipos. E é o que a gente mais tem, sabe? É o que a gente mais tem em loja hoje, é isso. É a cliente que consome todo tipo de produto, né? Porque, por exemplo, o nosso nicho, o nosso público é um público feminino, e o nosso nicho, ele é variado. A gente trabalha com acessório, a gente trabalha, né, com as joias. Então, as joias, a gente trabalha tanto com a joia mais simples, quanto, né, a joia de alta joalheria, uma peça mais sofisticada, que, por exemplo, às vezes uma peça de ouro, né, que, enfim, mas o valor é muito mais agregado. Mas, então, a gente trabalha com essa linha em semi-joia, que tem um valor também mais agregado, mas em vista de um ouro é muito barato, né? Mas eu sempre tento trazer peças, assim, diferentes, até por conta de a gente atender esse público, né, noiva, formando, então elas também querem algo especial. Às vezes aquele dia é o dia mais especial da vida dela, então ela quer uma peça que seja memorável, marcante. Então, lá na loja tem de tudo, assim, tá? Para todos os públicos, tudo. Inclusive, a gente, né, muita loja não faz, e um diferencial que a gente tem, parcelamento em 10 vezes sem juros. A pessoa vai lá, ela compra, a gente faz parcela em 10 vezes sem acréscimo. Então, assim, inclusive peça promocional, tá? Tipo, live. Então, realmente é um diferencial. Sim, exatamente. Então, assim, a pessoa comprou em live, por exemplo, que a peça ele já tá com 50%, a gente faz em 10 vezes. Então, isso também é um diferencial que a gente faz. Então, é algo, assim, bem... que eu vejo, assim, que na região tem muita limitação nisso, né? Não, se vai parcelar, tem acréscimo, isso e aquilo. E foi algo que eu batalhei muito, tá? Pra conseguir. Quando eu comecei, né, agora voltando um pouquinho, eu vi, assim, que tinha algumas pessoas que tinham um cartão e eu não tinha, né? Porque imagina, como é que eu ia conseguir vender no cartão? Se nem idade eu não tinha, né? Então, eu vendia muito crediário. Nunca mais quero na minha vida. Porque, assim, tenho trauma, sério, porque, assim, ó, parecia que a gente tava fazendo alguma coisa errada ao cobrar, né? Então, assim, graças a Deus, né, fiquei, assim, com pequenas pendências, mas é algo, assim, que eu tenho trauma, mas, né, tudo faz tudo parte, pra aprender. Tudo faz parte da construção. Quando veio o cartão de crédito, a Carol já disse, vamos fazer em 10 vezes, você vai receber. Exatamente, pelo menos eu vou receber. Perco um pouquinho na taxa, mas tá tudo certo. Mas foi algo assim, meu Deus, assim, já fui ameaçada de me bater, porque tava cobrando a pessoa que devia. Sim, exatamente. Aí a pessoa me xingava. Então, assim, tanta coisa, assim. Meu Deus do céu. Tanto perrengue. Exatamente. E ainda mais, assim, ó, tipo, uma coisa também que eu fui vendo, assim, né? Conforme eu fui conquistando as coisas, as pessoas, assim, elas não acreditavam. Tipo assim, como que ela consegue? Com aquela lojinha. Que não sei o quê. Tipo, né, assim que eu abri... Depois ali que eu abri minha loja, que eu consegui me estabilizar, eu já comprei um carro que eu tinha um sonho, assim, sabe? Era um carro de valor mais elevado, tá? Era o meu sonho. Todo mundo dizia, porque a mãe dela deu. Minha mãe nem tinha, nem minha mãe tinha, gente. Nem minha mãe tinha de onde que ela ia me dar um carro daquele. Mas sabe o que eu vejo? Te conheço só de rede social, tá? Mas o que eu vejo, né? Igual tu tava falando ali, a tua mãe está sempre arrumada. Sim. Né? Tu também sempre bem arrumada. Vocês com lojas, o que a pessoa pensa? Essa aí sempre foi rica, já tinha vida fácil. Exatamente. Foi tudo fácil, pra ela é fácil. E não foi. Até a minha mãe, eu tenho, assim, sempre falo, ela é a minha maior inspiração de vida, assim. Inclusive, né, se tu quiser convidar ela, eu tenho certeza que ela tem muito mais história pra contar do que eu, muito mais experiência. Certeza. Ela engravidou com 17 anos, né, na época, assim, meu Deus, era um julgamento, assim, né, e aí ela se separou. Então, ela é casada... Outro julgamento. Também. Outro julgamento. E aí, depois ela casou novamente, né, com o Alisson, com o meu padrasto. Eu tinha, acho que 6 anos, mais ou menos, na época, né, e aí, desde então, comecei a morar com ele.
E só que muito julgamento, né? Ah, porque é separada, com filho, não sei o que e tal. E aquilo também começou, tipo assim, as pessoas não falavam na minha frente, mas eu pescava aqui, eu sempre fui muito esperta, muito ligada, né? Pescava ali e tal. Eu acho que por isso que eu também sempre me cobrei também, sabe? De querer... Ser independente. Ser independente, e sabe? E a minha mãe, a minha avó ali, minha família ali, sempre foi muito humilde, tá? Não tinha energia, passava muita necessidade na época, muita necessidade. Até uma vez... A minha mãe foi no mercado, ela tinha recém na época assim, de cartão de crédito e tal. Ela não tinha R$1. Não tinha R$1. E aí ela disse que era pra eu escolher uma coisinha pra mim. Eu escolhi aqueles bolinhos redondinhos. Hoje o quê? Acho que R$1,50, R$2? Acho que é isso, né? Então na época era bem menos, mas, né? Enfim, é algo que é um luxo, né? Vamos dizer. E na época ela não tinha. Né? Mas tinha um cartão. Foi passar o cartão, não passou. Eu lembro que eu olhei pra ela assim, mas nem um bolinho. Então assim... E é coisas hoje, tipo assim, hoje lá em casa a gente tem fartura, né, de comida e tal. Mas por quê? Porque a gente já passou o trabalho. Uhum. A minha mãe trabalhava na Seara, fazendo corte de galinha. Sério, ninguém disse. E quando ela trabalhou, ainda trabalhou grávida. Tava grávida do meu irmão, do Gabriel. E grávida, fazendo corte de galinha. Então, assim, quem vê não sabe de fato, né, o que a gente... A nossa trajetória, de fato, né, como que a gente foi conquistando as coisas. Então, assim, e uma coisa, né, nossa ali da nossa família... que a gente gosta, né, de viver, assim, principalmente a comida, né, a fartura, as coisas assim, porque é algo que a gente não tinha e que a gente tem prazer hoje, né, de poder viver isso, de poder ter esse luxo, né, porque é um luxo, né. Então, assim... Quando a gente tem, a gente não dá valor. Não dá valor. Quando a gente tem muito fácil. Exatamente. Né? E a mesma questão, assim, né, de ter um carro, de ter uma casa, é um sonho de todo mundo, né, acredito eu, né, ter um carro, conquistar, né, cada coisa e tal. Só que a gente sempre tem que ter os pés no chão, né. Então, assim, eu comecei com 14, né, e assim que eu comecei com 14, meu padrasto, Alisson, eu cheguei um dia em casa, tava ganhando dinheirinho, cheguei um dia em casa, e ele tava com uma moça, assim, na mesa, e disse que era pra eu fazer um consórcio. E eu disse, não, mas eu não quero fazer consórcio. Ele, não, mas tu vai fazer um consórcio. E vou te dizer que foi a melhor coisa da minha vida. Porque, assim, um consórcio, ele não é um investimento, mas ele me ajudou a alinhar a minha linha financeira pra eu conseguir juntar dinheiro e ter aquele compromisso daquela conta desde cedo, sabe? Uhum. Então, assim que eu fiz 18... né, sempre trabalhando, né, com minhas coisas ali de joia e tal, trabalhava na loja também com eles, e aí quando eu fiz 18, eu já tinha uma carta de crédito num valor razoável, peguei um carrinho bem bom na época, assim, até antes disso eles me deram uma bizinha ali pra eu trabalhar, que eles não aguentavam mais me levar nos lugares. Me deram uma bizinha ali pra eu trabalhar. Se vira. Exatamente. Então, assim que eu fiz 18, eu já tinha essa carta de crédito, já tinha um montante de valor. Então, assim, é aquela história. Aí quem vê, né, ali eu, assim que abri a loja e peguei um carro melhor, não foi só dali, foi construtivo. Eu comecei lá com 14 anos, sabe? Uhum. Juntando dinheiro, fazendo aquela carta. E eu digo, assim, que isso me fez amadurecer muito a minha linha financeira. Porque, né, igual eu falei, a questão ali da carta de crédito ali do consórcio, né? Ela não é um tipo de investimento, longe disso, mas ela alinha a gente a guardar dinheiro. E aquilo foi assim, sabe? Educa pra isso. Isso, exatamente. Às vezes a gente não gastar com futilidade e tal, né? Eu gasto, né? Gosto sempre de estar bem vestida, bem arrumada, mas se eu tenho um objetivo maior, tipo, né? Não, eu quero tal coisa. Eu vou caminhar, eu vou, né? Sem passar por cima de ninguém. Tu pode ter certeza, assim, que nisso, assim, eu sempre fiz o meu, né? Sem olhar pro lado, fazendo o meu, sem passar por cima de ninguém, sem passar perna em ninguém, só fazendo o meu. Pra conquistar aquele objetivo, né? Então, assim, com 20 anos, eu conquistei um carro que era um sonho meu, assim, de fato. E eu tinha outro sonho que eu sempre falava, que eu queria ter muito um terreno no Açores. Era algo, assim, que eu idealizava. Porque, imagina, mas quem me olhava falar, imagina, eu vinha do Jardim Cibele. Quem é que dizia? Do Jardim Cibele, lá da Baixada. Da Baixada, queria um terreno no Açores. Mas eu fui lá, eu trabalhei e consegui adquirir, assim, meu imóvel. Então, assim, tudo isso... Com as minhas joias, eu comecei lá de 14 anos, né? Com 14 anos eu comecei, fiz essa carta de crédito, que foi, né? Hoje eu falo, olha, tu foi, assim, o meu, né? Nisso, assim... Mentor. Foi o meu mentor, assim, meu maior mentor financeiro. Então, né? Porque eu fui conquistando as coisas com isso, né? Então, ali a gente vai aprendendo a ter uma educação. E com isso também serviu muito de base pro meu negócio.
né? Porque, assim, o que entra de caixa não é meu. É da minha empresa, eu não posso mexer naquilo ali. Eu tiro sempre um Prolabore pra mim por mês, né? Mas nunca divido conta. Então, assim, a minha prioridade sempre é pagar todos os meus fornecedores, a minha equipe ali, minhas contas, enfim. E depois eu tiro meu Prolabore. Reinvestir na empresa, exatamente, reinvestir. Então, assim, a gente tem que ter a gente tem que, né, fazer alguma coisa ou outra pra gente se sentir bem também, mas a prioridade é ser sempre a empresa em primeiro lugar, né? Então, assim, antes de eu realizar algumas coisas que eu queria, eu dei um passo pra trás, né, pra abrir a minha loja, ou pra, né, queria comprar máquina laser, eu tive que retroceder um pouquinho, porque eu engravidei, já era algo que eu queria antes, mas aí veio o Léo, que não era planejado, mas, então, assim, às vezes a gente dá um passinho pra trás, dá 2 pra frente, e assim, é o nosso ramo de empreendedorismo, né? É um desafio todo dia, mas no final, eu não troco esse mundo por nada, assim. Não me vejo hoje, assim, jamais. Como arquiteta. Nossa, longe. Meu Deus, arquiteto, acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não julgando, né, quem seja, admiro muito a profissão. Era uma faculdade muito difícil, tá? Olha, admiro muito, tá? Cada arquiteto que tem, porque era uma faculdade, assim, de fato, muito, muito difícil, sabe? Mas eu não me vejo nisso e não me vejo em outro ramo a não ser empreender. É, assim, de fato, o que eu quero, assim, se eu puder fazer pro resto da minha vida, é algo que eu gosto muito, assim mesmo, eu tenho sede. E, assim, todo dia é algo que tu tem que pensar diferente, que tu tem que fazer diferente. E se tu não faz, tu já fica pra trás, a hora que tu vê já tem alguém passando na tua frente. Não que a gente viva, assim, num mundo de competição, mas tu tem que estar alinhadinho ali, né? Tu tem que entrar nas trends, tu tem que isso, tu tem que aquilo, pra que tu consiga crescer. Porque senão tu vai sempre viver nisso aqui. E a hora que tu vê que tu tá aqui, o pessoal tá assim, tu tá lá e tu não consegue mais alcançar. E assim tu conseguiu escalar o teu negócio. Exatamente. Devagarinho a gente conseguir, né, escalar meu negócio. Né, até na época, assim, a gente não tinha credibilidade, assim, né, com fornecedor e tal. Hoje ele chegou lá, Carol, pega o que tu quer. Eu disse, não, mas não quero. Não, mas leva. Entendeu? E, inclusive, isso acontece também com as marcas grandes, né? Não, Carol, compra, tu tem crédito pra comprar. Eu disse, não, mas por isso, porque a gente tem que ser pé no chão, né? A gente também tem que saber até onde eu posso ir, até onde, né, pra gente não se ultrapassar, não se perder, né? E, de fato, assim, a gente alcançar sempre o nosso objetivo, né? Carol, falaríamos muito mais. O nome do nosso podcast é Pode Falar Mais, pra gente falar mesmo. Mas temos que respeitar o tempo, né? Sim. Então agora eu vou fazer uma parte aqui de curiosidades, que eu te faço algumas perguntas e tu vai me respondendo o que vem à mente, assim, primeiro, tá? O maior desafio que tu já passou até hoje? O maior desafio... Assim, vários, mas o principal é o julgamento. E o julgamento assim, tanto de antes quanto de agora também. Porque assim como, né, várias coisas a gente citou aqui, né, que eu tô sempre arrumada e tal. Tem muita gente que cria uma imagem minha, assim, que, meu Deus, aquela ali, não me toca. Gente, eu sou a pessoa mais de boa do mundo. Eu tô lá, eu faço faxina, eu trabalho lá com as meninas, assim, trabalho junto, tá? Então, assim, eu acho que o julgamento é o principal. Isso de antes, porque assim, não vai dar certo, é novinha, não sei o que e tal. Não vai conseguir. E hoje também, né, às vezes, né, por eu ter uma imagem, assim, eu gostar de me arrumar, às vezes a pessoa me julga também nisso. Então, e nisso, em tudo. Na vida profissional, na vida de empresa, de tudo, assim. Eu acho que o julgamento é o pior. Em algum momento, tu já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes, assim, de eu chegar em casa, assim, chorar. Muitas vezes, assim, o pessoal parece que tem gente que quer, não sei, assim, quer prejudicar a gente, né? Então, assim, de inventar alguma coisa, assim, como eu te comentei, né, Mai? Que me denunciaram pra marca, olha só, tipo assim, todo mundo vendia, tá certo que é errado, né? Né? Enfim, mas, de fato, assim, nossa, desistir, assim, já passou 1000 vezes, assim, de chorar e dizer, não quero mais e tal, porque é um desafio, né? Mas a gente tá ali, não desiste, né? Segue firme. A maior conquista? A maior conquista, é uma coisa simples, mas pra mim foi muito marcante quando eu consegui fazer a minha etiqueta personalizada e a minha sacolinha personalizada de papel. Minha primeira sacolinha personalizada de papel. Eu tinha um monte de cliente na época, né, que elas nem... Olha só, bem novinha, né? Mas era uma realização. E aí elas compraram de mim, comprava assim e tal. E aí, sem comprar nada, eu saí dando sacola de papel pra todo mundo. Porque era uma realização muito grande pra mim, sabe? Ter ali a minha sacolinha de papel personalizada e ter a minha etiqueta ali personalizada. Porque eu usava tudo sem marca. Então, assim, é algo muito simples, mas e isso foi antes da loja? Foi um pouco antes da loja. Mas, assim, foi algo, assim, que eu queria muito, sabe? Claro, tem muitas coisas, mas essa, assim, foi uma das principais. Marcante. Foi muito marcante pra mim. Eu queria muito. O que te deixa feliz? O que me deixa feliz? Olha, tem muitas coisas. Mas
eu gosto muito, muito, assim, de quando eu consigo eternizar através, assim, das minhas peças, né, algo especial para as clientes, assim como tu falou, né, ali do chaveiro. Então, eu acho que isso é muito mais que uma peça. Então, eu quero ver a minha cliente feliz. Então, se ela tá feliz, eu tô feliz, né? E isso também serve, claro, né, principalmente meu filho, né, daí outra parte, né, Deus livre. Mas, assim, no meu negócio, eu sempre quero ver, assim, minha cliente satisfeita com um produto de qualidade, com um produto bom, algo diferenciado. Então, acho que isso é um principal, assim. Sempre gostei muito também de agradar, assim, tanto a minha equipe ali, né, sempre dou presentinho, coisa assim. E aí, as minhas clientes também, gosto de mimar bastante. Um conselho que tu daria pra quem quer empreender? Um conselho, olha, é pesado, mas assim, muita gente fala assim, torto, direita, inventa principalmente muita coisa, fala tu não vai conseguir, tu isso, tu aquilo. Então assim, ó, deleta tudo da tua cabeça e bota o teu foco, teu objetivo e vai. Porque se tu ficar dando ouvido pra um, pra outro, não funciona. Até porque assim, cada negócio, enfim, é único, é diferente. Então às vezes também o que deu certo pra mim não vai dar certo pra ti, o que deu certo pra ti não vai dar certo pra mim e tá tudo bem, né? Porque cada é muito, muito único, assim. Não é uma fórmula pronta. Não é uma fórmula pronta, mas assim, de fato, não dê ouvido para aqueles comentários e aquelas coisas negativas, porque o que mais tem é gente, assim, que, por exemplo, assim, que a pessoa não tem, ou Deus livre, não consiga conquistar, mas é que ela não quer que tu não tenha. É isso que, sabe, que é o que é o que mais acontece, né? Que não é que a pessoa, às vezes a pessoa já tem muito mais que tu, mas ela não quer que tu consiga. Então, é o que mais tem, assim. Qual o acessório que não pode faltar? Se pudesse escolher só um, Riviera. que seria? Essa aqui. Ela já tem a resposta bem rápida, viu? Não, essa Riviera, gente do céu, é a peça, assim, toda mulher tem que ter uma, tá? Toda. E a gente tem muitas clientes, inclusive, que chega a ter coleção de Riviera, tá? Tem uma dourada, uma prata, uma colorida, uma rosa. Então, assim, essa peça aqui... E, assim, é uma peça que você usa desde o dia a dia. Claro que hoje eu tô um pouco mais arrumada, né? Vim aqui no pod especial. Mas eu uso, assim, com tênisinho, uma peça, né? Até um casamento, até. Então, assim, é uma peça, assim... Versátil, chave, atemporal, que não pode faltar. E como foi participar do Pode Falar Mais? Muito legal. Duas conversadeiras. Falamos muito. Falta tempo, né, pra gente conseguir falar tudo. Às vezes vai ter até alguma coisa que a gente esquece de falar. Mas muito, muito obrigada mesmo, Tamay, pelo convite, pela confiança também, né, em mim, por estar me ouvindo também, né. E eu também já te acompanhava ali alguma coisa ali nas redes sociais, sei que tu também faz alguma coisa de trabalho ali e tal. Até não sabia que tu era jornalista, fiquei sabendo agora. Viu? E aqui vocês conhecem a vida da apresentadora também. E muito, muito, muito legal mesmo, assim. Muito obrigada mesmo pelo convite e espero também ter outras oportunidades, né? Com certeza. Mais à frente, às vezes, quem sabe, né? A gente... E vou trazer tua mãe. Me interessei pela história da mãe. Ela e o Alisson, assim, tenho certeza que tu vai gostar bastante de conversar, assim, com eles, porque, igual eu falo, assim, é a minha maior inspiração de vida, tá? Eles, literalmente, assim, não tinham nada. Inclusive, eles ficaram de a pé, tá? Muita, de a pé mesmo, assim, sabe? Pra conseguir, assim, né, conquistar as coisas, né? Hoje, a Comprometida Confecções, né? A minha é minúscula perto da minha mãe, né? Tipo, a minha mãe, ela tem a Comprometida Confecção, ela tem 2 lojas aqui no Araveste, ela tem loja em São Paulo, ela tem loja em Paraná, ela tem loja em Brusque. Então, assim, foi um negócio que tomou uma proporção muito grande. Tipo, aqui em Araranguá, tranquilamente, tá? Ela, assim, 200 famílias, sabe, fazem parte da equipe, né? Emprega. Exatamente. Direto e indiretamente. Exatamente. Então, assim, algo assim, que eu tenho muito de inspiração. E admiro muito, porque, assim, imagina, eu com uma loja já é difícil, né? Já é desafiador. Imagina, assim, um monte de loja, mais filho pequeno. Em outros estados. Ainda além disso, né? Tem a confecção, né, que tem a parte de produção, então é algo muito legal, assim, inclusive já tiveram outros negócios também, não deu certo, então assim, a gente tenta, né? Tudo é experiência. Então o Alisson e minha mãe já tiveram loja de carro, fecharam, então assim, é experiência, não deu ali, né, vai dar certo em outro lugar e é assim. E não é feio, né? Não é feio, não é errado a gente tentar e a gente dar um passo pra trás, como tu falou, e depois dar 2 pra frente. A gente tem que ficar triste por não tentar, né? A gente ficar ali, imagina, a vida inteira, e se eu tivesse feito? E como é que ia ser? Será que ia dar certo? Eu nunca tive medo, tá? Dá um friozinho na barriga, mas eu vou.
E se eu quero, assim... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, assim, a gente não pode ter medo e deixa de lado o julgamento, que é o que mais tem, não, né? Igual eu falei, pra mim é uma das coisas mais difíceis, e não só pra mim, pra muita gente, porque às vezes a pessoa passando na frente, julgam às vezes a loja também, né? Porque, a loja é uma loja mais bonita e tal. Só tem peça cara. Não, tem peça igual eu falei, desde as mais baratinhas até, tem as mais caras, mas tem as, né? Desde peça ali de todo valor. Carol, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. E não só isso, mas por ter realmente aberto a tua vida, os teus ensinamentos, os teus aprendizados, compartilhando com as pessoas que estão ou querem empreender. Tu trouxe muitos insights. Se você não prestou atenção, dá para assistir mais de uma vez esse episódio. Teve insight de vendas, de marketing, da parte comercial, da parte de estratégias, administrativo. Então, muita coisa, com certeza, dá para extrair e aplicar no seu negócio, independente do seu nicho de atuação. E se você quer alavancar também o seu negócio na divulgação, aproveite que nós temos espaço para patrocínios aqui no podcast. Aliando a sua marca ao Pode Falar Mais, você vai estar apoiando também o empreendedorismo local e levando a sua marca junto com essas histórias, sempre com histórias positivas, com ensinamentos, insights que vão inspirar a vida de muitas pessoas. Mais uma vez, obrigada a você por estar com a gente em mais um episódio e eu espero você no próximo. Até lá!